Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos por alguns instantes falar com o nosso Deus e logo em seguida nós vamos ler a Bíblia Sagrada e cremos que dessa maneira o Senhor falará conosco também. Então fechemos nossos olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença santa e poderosa. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado por mais um dia. Obrigado por todos os benefícios com os quais o Senhor nos cerca dia após dia. O Senhor não somente nos fez, mas nos mantém até essa manhã. Muito obrigado pela tua grandeza, majestade, poder e misericórdia. Esta manhã, meu Pai, mais uma vez nós queremos colocar nossas famílias diante do teu altar. Eu coloco, Deus, a minha família, a família das pessoas que oram comigo nesse momento e todas as famílias que de alguma forma estão ligadas a nós. Intercedemos pelos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, meu Deus, parentes, irmãos em Cristo e todas as suas famílias. Soberano de Israel, nós suplicamos a Ti, nos ajude em nossas lutas diárias contra o vil tentador, o adversário de nossas almas. Que todas as artimanhas de Satanás, todas as suas armadilhas caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que todas as formas pelas quais o inimigo tenta destruir nossas famílias sejam frustradas. Meu Deus, os pecados que ele tem tentado usar para destruir nossas famílias, que todos eles também caiam por terra. Os vícios, meu Deus, tais quais a maconha, o crack, a cocaína, o álcool, o cigarro, os jogos de azar, caiam por terra. Também caia por terra, meu Deus, Senhor, a prostituição, o adultério, a fornicação, a pornografia e toda forma, meu Deus, de pecado que venha Satanás tentar usar para destruir nossos lares. Meu Deus, que o inimigo seja frustrado e que o Senhor venha triunfar em nossos lares, em nome de Jesus. Poderoso de Israel, eu lembro ainda nesta oração de todos os irmãos que se encontram enfermos. A palavra do Senhor diz que em teu nome nós curaríamos os enfermos. Portanto, crendo na tua palavra nesse momento, nós repreendemos toda doença em nome de Jesus e no lugar dessa enfermidade nós profetizamos a cura, a saúde para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Santo de Israel, nós em nome de Jesus mandamos embora inclusive as doenças psicológicas. Nós repreendemos a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, os traumas, meu Deus, todo tipo de transtorno, todo tipo de toque. Que haja paz, meu Deus, na nossa alma, que haja paz em nossa mente. Nós profetizamos isso agora em nome de Jesus. Soberano de Israel, eu oro também nesta manhã pela igreja do Senhor, pela qual eu suplico o avivamento. Aviva a tua igreja nesses dias, meu Pai. Aviva a tua igreja estabelecida em todo lugar, em toda a planta da terra, meu Pai. Onde quer que houver um servo do Senhor, que aí as chamas do avivamento alcance essa vida, trazendo, meu Deus, um renovo, um fôlego novo, para suportarmos, ó Deus, as lutas, as perseguições e, sobretudo, por meio do Teu Espírito Santo, pregarmos a palavra do Senhor. Aviva, meu Deus, a comunidade evangélica Vida Plena, uma dentre tantas denominações espalhadas nesse mundo afora. Toma em tuas mãos, meu Deus, cada membro, cada obreiro, sobretudo o pastor Adelino, anjo dessa igreja, para o qual pedimos, meu Deus, que o Senhor venha dar um novo fôlego para que possa suportar, meu Deus, as lutas, as provações que com certeza vêm àqueles, meu Deus, que têm a incumbência de apacentar o teu rebanho. Deus amado, toma a tua igreja em tuas mãos em nome de Jesus. Eu oro ainda pela nação brasileira, para a qual eu suplico, meu Deus, que venha ser, meu Deus amado, reerguida, que venha ser, meu Deus, transformada pela pregação da palavra. Que o teu evangelho seja pregado, ouvido e crido no Brasil e que a nação brasileira venha, meu Deus, ser alcançada pelo poder do evangelho, assim sendo transformada
Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra chegue em cada canto do Brasil e que essa nação venha se ver livre, meu Deus. Ah, meu Pai, dos seus males, das suas agruras, das suas dificuldades por meio do Evangelho. Nós profetizamos nessa manhã, meu Deus, que toda arma forjada contra o Brasil não prosperará. Toda arma forjada contra a igreja não prosperará. E toda arma forjada contra as nossas famílias não prosperará em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós vamos ler a palavra do Senhor agora e te pedimos, fala conosco por meio dela. Nós abrimos nosso coração para ouvir a tua voz. Portanto, fala, Deus, e os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, Ezequiel, capítulo 41, 42 e 43. Amém? Ezequiel, capítulo 41, diz assim: Então, me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então, mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo em redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam de largura em andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E viram um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais, que estava junto ao templo, e as células, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim, mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada por detrás do templo, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo, e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até em cima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era essa da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E um homem me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora.
E havia janelas de fasquias fixas, superpostas e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Ezequiel capítulo 42. Depois disso, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, de frente do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço dessas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, de frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que de frente do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício da área separada, havia também celas e um passeio. Tinha a feição das celas que olhavam para o norte o mesmo comprimento e a mesma largura e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, do princípio do caminho, a saber, o caminho bem de frente do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então, o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu ao redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu do lado norte 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre santo e o profano. Ezequiel capítulo 43. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi a voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo.
sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base da linha da terra até a fiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira é de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. A borda ao redor dela, de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado, e os seus degraus olharão para o oriente. E o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho para dar oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-lo-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para a oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Amém, queridos? Essa foi então a oração e leitura bíblica de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente às 6h30 da manhã, orando e lendo a palavra de Deus. Porém, hoje, às 9 horas da manhã, teremos um culto de louvor e adoração, o qual será transmitido nesse mesmo canal do YouTube, para o qual peço aos amados que participem conosco, se não presencialmente, pelo YouTube. Presencialmente será lá em 7 Lagoas, na Avenida Cérvulo Soalheiro, bairro Nova Cidade. O número é o 3783. Se não puder presencialmente, que você participe virtualmente. E também logo mais à noite, às 18h30, teremos culto de louvor e adoração, que será transmitido pelo Facebook da Comunidade Evangélica Vida Plena do Boa Vista. Então, nos vejamos daqui a pouco às 9 horas da manhã, se não, logo mais às 18h30. Se não nos virmos hoje, amanhã com certeza estaremos aqui às 6h30 da manhã. Que Deus te dê um domingo próximo, produtivo e abençoado. Até daqui a pouco às 9 horas, até logo mais às 18h30, ou então até amanhã às 6h30 da manhã. Que Deus te abençoe.